Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Gravando aqui diretamente da Rede Júris. Eu quero aproveitar e agradecer o convite do portal de notícias jurídicas, o rotajurídica.com, onde estaremos gravando aulas semanais com referências, aos aspectos materiais e processuais dos temas que estão em evidência no mundo jurídico, no mundo político, porque hoje mundo jurídico e mundo político quase que se tornaram um só com os acontecimentos atuais, e é justamente sobre isso que nós vamos adentrar hoje, o aspecto da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, mais especificamente pela Procuradoria-Geral da República em desfavor do presidente da República, senhor Michel Temer. Nós vamos fazer aqui duas análises, nesta primeira aula, duas análises, e depois, posteriormente, faremos novas análises. Nessa primeira aula, falaremos aí do que foi apresentado na defesa prévia e também falaremos de alguns aspectos importantes ao que diz respeito ao crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal. Então, vamos prestar bastante atenção. Gente, parece que hoje nós vivemos uma crise, na verdade, de interpretação da língua portuguesa. Não é verdade? Quando se discute, em um lado da acusação, o que significa o tem que manter isso, no áudio gravado por Joés de Batista, e por outro lado, no polo defensivo, o que significa o tem que manter isso por parte da defesa, da tese defensiva, e o que vai ser apresentado daqui por diante. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de discutir é a respeito desta denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, que, aliás, tem a titularidade para esse oferecimento de denúncia. Primeira coisa, o procurador poderia, em face dos indícios suficientes de autoria e materialidade, pensar, eu não quero propor esta ação. Eu não vou propor porque eu acho muito arriscado, é uma questão que envolve vários detalhes, é uma questão delicada, então não quero propor. De forma nenhuma. Ele teria sim que apresentar a denúncia, dados os indícios de materialidade e autoria, ele teria sim. Por quê? Com base em um princípio que se baseia a ação penal pública. Que princípio é esse? Princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. Professor, mas esse princípio não cabe a algumas exceções? Claro que cabe. Por exemplo, acordo de leniência, termo de ajustamento de conduta. Claro que transação penal, por exemplo, retiraria o princípio da obrigatoriedade do oferecimento da denúncia. Outra questão, já sabemos então que o Procurador-Geral da República não poderia, em regra, fazer isso. E no caso concreto, no caso que envolve o presidente da República, realmente ele não poderia deixar de ofertar a denúncia. Agora, ele pode, depois de começar a denúncia, pensar o seguinte: não, o negócio está ficando feio, eu quero desistir da denúncia. Ele não pode, por conta de outro princípio que norteia também a ação penal pública, que é o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público, o titular da ação penal, depois que ele desenvolve sua legitimidade, ele não pode mais voltar atrás, ele não pode mais desistir da ação. Tudo bem? Agora, existem exceções também nesse princípio, como é o caso do sursi processual, ok? Pessoal, então, vamos lá. Nós já discutimos aqui que o Procurador-Geral, ele é obrigado, então, de posse dos indícios suficientes de autoria e materialidade, a ofertar a denúncia. Discutimos também que ele não pode desistir da denúncia. Falamos de dois princípios. Quais são eles? Princípio da obrigatoriedade e princípio da indisponibilidade. O que a defesa tem a partir de agora? Foi ofertada a denúncia, chegou às mãos do relator, ministro Edson Fachin, e o relator enviou esta denúncia até a Câmara dos Deputados, que, segundo o artigo 86 da Constituição Federal, a Câmara dos Deputados é a responsável por essa análise de admissibilidade dessa acusação, se ela autoriza ou não o processo a ter andamento contra o presidente da República. E aí é justamente nesse sentido que a defesa tem 15 dias para propor a sua defesa prévia.
E um dos argumentos apresentados pelo polo defensivo é justamente no que diz respeito à inépcia da denúncia. E o que é, Pedro, a inépcia da denúncia? Muito simples, pessoal. Olha só, artigo 395, inciso 1º do Código de Processo Penal. O que é que a defesa levantou? A defesa levantou o seguinte: olha, o fato não está claramente exposto, tudo não está claramente detalhado, que é um dos requisitos obrigatórios para se ofertar uma denúncia. Ou seja, aqui já fica uma coisa clara: inépcia da denúncia é quando falta a exposição clara do fato delituoso ou também pode faltar a qualificação completa do acusado. Concorda comigo que são dois fatores importantíssimos para uma denúncia? Artigo 395, inciso 1º do Código de Processo Penal. Não percam e não se esqueçam disso. Inépcia da denúncia diz respeito justamente a deficiências, a um precário relato dos fatos contendo ali a exposição do delito. Tá certo? Então o que a defesa vem e diz? Olha, não está claramente evidenciado, porque aquele áudio não deixa claro o que aconteceu, aquele áudio não leva, né, a uma consolidação das provas contra o presidente, nos termos da corrupção passiva, de forma nenhuma. Então, é justamente isso que a defesa vem trabalhar em cima da defesa prévia, tá bom? Agora, só para lembrar a vocês, pressupostos processuais de existência e pressupostos processuais de validade da denúncia. Opa, deu uma falhada aqui. Pressupostos processuais de existência, primeiro, a existência da demanda, que é a peça acusatória, correto? A legitimidade do órgão, a investidura do órgão responsável, que é o próprio Ministério Público Federal, neste caso a Procuradoria-Geral da República, e, além disso tudo, a qualidade para ser parte. Todos precisam ser capazes de serem parte e estarem dentro da lide processual, tá certo? Agora, de validade. Pressuposto de validade, pessoal, nada mais é que a ausência de vícios processuais, tá certo? Por exemplo, provas ilícitas carreadas para o oferecimento da denúncia. Essas provas realmente não vão valer para o processo, tá certo? Gente, outra coisa. Vamos já entrar naquilo que diz respeito a uma das acusações contra o presidente, que é a corrupção passiva. Essa aí gera alguma polêmica, certo? Justamente porque o áudio gravado, né, de Joesley Batista, um áudio particular, que, diga-se de passagem, o STF já admitiu a valoração desta prova para os autos do processo. Portanto, essa questão de, foi um particular que gravou sem autorização o presidente da República, isso não interessa mais. O STF já tem decidido de forma pacífica, de forma mansa e bem consolidada a respeito desta gravação feita, essa gravação ambiental, digamos assim, feita pelo Joesley ao presidente Michel Temer. Tá certo? Guardadas essas proporções, nós podemos continuar falando da corrupção passiva. Por quê? O presidente diz o seguinte: eu nego tudo. Ele fala: eu nego tudo. Eu não recebi dinheiro, eu não pedi dinheiro, eu não fiz nada disso. Vamos ler lá o que está lá no artigo da corrupção passiva. Vamos deixar claro o que está lá. Olha só: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou assumir ou aceitar promessa de tal vantagem. Olha só: solicitar, receber ou aceitar. O núcleo é misto, ou seja, existem vários núcleos para esse artigo: solicitar, receber ou aceitar. Prestem bastante atenção nisso. O crime aqui, ele depende de uma finalidade específica de agir, nas três modalidades, nos três núcleos. A acusação foi de que o presidente teria sim recebido essa tal vantagem. Entretanto, os núcleos aqui do tipo, eles demonstram de forma clara, por exemplo, o aceitar poderia caber muito bem no tem que manter isso.
O receber poderia caber muito bem, não tem que manter isso, ou solicitar poderia ter uma interpretação sólida para esse tem que manter isso, viu? Gente, isso tem se tornado uma grande celeuma no meio jurídico para adentrar justamente em uma das questões que envolve a corrupção passiva. Primeiro, corrupção passiva é um crime funcional, ou seja, só pode ser praticado por funcionário público. Outra coisa, a corrupção passiva só admite a modalidade de dolo. Na conduta só admite a modalidade dolo, não admite a modalidade culposa. E aqui entramos em um aspecto extremamente importante desta denúncia, porque o dolo precisa ficar evidenciado, o dolo precisa ficar claro. E o que o dolo tem de elemento? Primeiro, um elemento intelectivo da consciência e um elemento volitivo da vontade. Portanto, aqui, prestem atenção, não estou fazendo nenhuma menção positiva ou negativa, seja para a acusação ou para a defesa. Estou tratando aqui de doutrina. E o que a doutrina vai me dizer sobre esse dolo, sobre essa finalidade específica? Eu preciso demonstrar que o agente, no momento em que ele estava cometendo aquele delito, ele poderia sim ter consciência do resultado daquele delito. E qual é os meios que eu tenho para provar que o agente ele tinha tanto vontade quanto consciência em receber, solicitar ou aceitar mediante a gravação do áudio. É claro que a denúncia vem corroborada com outros meios de prova para que o lastro probatório se torne mais amplo, certo? Agora, por este áudio, a situação se torna cada vez mais complexa e delicada. Por quê? Gente, nós precisamos entender que o direito penal, o processo penal, eles demoraram muito tempo, a própria Constituição da República demorou muito tempo para chegar a esse nível de conceituação no que diz respeito ao dolo e a finalidade específica do agir. Portanto, é preciso trabalhar isso muito bem no lastro probatório, se a acusação precisa ou não trabalhar isso muito bem no lastro probatório, é o que nós vimos aí, que a acusação tem denegrido, a defesa tem denegrido a imagem aí da acusação por conta dessas falhas com relação à exposição dos fatos, com relação à vontade do presidente da República de cometer o ilícito da corrupção passiva. Então, que fique muito claro, é preciso o dolo, correto? É preciso o dolo. Não se admite modalidade culposa e, portanto, é preciso provar a finalidade específica de agir. Essa finalidade tinha que vir por parte do presidente da República. Resta dizer qual será a melhor interpretação no bojo dos autos, no que significa tem que manter isso, viu, com relação a todos os outros envolvidos. Mais à frente nós vamos conversar, em outras oportunidades, nós vamos conversar sobre prevenção, nós vamos falar sobre a prevenção neste processo, o que acontece, os outros investigados, vamos conversar sobre outros crimes, como a lavagem de capitais, vamos conversar sobre as especificações em relação a isso, as fixações de competência que podem ocorrer ao longo do tempo e, sem dúvida nenhuma, conversar sobre os aspectos constitucionais, que envolvem também o legislativo, porque para se denunciar, processar e condenar um presidente da República, é necessário, claro, passar por um procedimento um tanto quanto complexo. Tá certo? Eu espero que tenha ajudado, pelo menos no que diz respeito a essa primeira parte da denúncia e ao crime de corrupção passiva. Eu espero que tenha ficado claro, principalmente no que diz respeito ao dolo. Dolo que hoje tem ficado bastante engessado, justamente pelo processo legislativo em si. O artigo 18 vem lá e diz, disse dolo, e já fala o que é dolo. Nós precisamos sim discutir o dolo, dada principalmente, pessoal, a impossibilidade, a evidente impossibilidade de um terceiro poder acessar fenômenos psíquicos de outro, desse agente, e descobrir, né, qual era a finalidade, qual era a sua intenção, se ele tinha vontade, se ele não tinha. Não estou tratando apenas do presidente, mas estou falando do Instituto do Dolo. É preciso sim tomar ciência do Instituto do Dolo e das tendências modernas que têm acompanhado o dolo não só no Brasil, mas também fora dele.
tá bom? No mais, conversamos na próxima aula. Desde já, meu muito obrigado. Eu sei, eu esqueci de me apresentar, mas meu nome é Pedro Miranda, sou professor aqui na Rede Júris e sou também advogado. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro para tratar ainda das nuances processuais e materiais relativas a essa denúncia contra o presidente da República. Tá certo? Meu muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.